Bom dia, crianças. Vamos hoje, mais uma vez, ter uma aula da escola dominical, em continuidade à nossa lição. Então, nós estamos na lição 9 e estudaremos a parte da oração do Pai Nosso, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Antes de começarmos a nossa aula de hoje, convido vocês a fechar os seus olhos para que possamos orar juntos. Então, vamos lá? Feche os seus olhinhos e nós oraremos. Senhor, nós queremos te louvar pelo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito ao longo desses anos e porque o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Queremos te pedir que o Senhor continue, Senhor, a tratar o nosso coração para que cada dia possamos nos aproximar mais, Senhor, daquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Nós sabemos que não merecemos a tua graça, mas eu quero te agradecer porque ela nos alcançou. E te peço que o Senhor abra os nossos corações para que possamos entender a mensagem dessa aula e aplicá-la em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Até esse momento, nesse semestre, nós estudamos aí a oração do Pai Nosso. Se vocês estiverem aí com a sua Bíblia, espero que vocês estejam, nós abriremos lá em Mateus 6. Nós estamos estudando a oração do Pai Nosso, que é a oração, se Deus responde as nossas orações, quais são as respostas possíveis, e começamos também a estudar frase por frase dessa oração que Jesus nos ensinou. Vamos lembrar o que a gente estudou até aqui? Está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 9 e 10. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Vamos parar por aqui, porque nós estudaremos hoje esta última parte. Essa frase, ela parece ser muito fácil quando a gente ora todos os dias e fala: Senhor, faça a sua vontade. Mas hoje, na aula, nós veremos 3 exemplos em que vai demonstrar que tem casos que sim, é uma oração fácil, outros casos nem tanto. Então nós vamos começar na história de Salomão. Salomão e o templo. Nós veremos então o primeiro caso, Salomão e o templo. O que a Bíblia nos mostra que Davi queria construir um templo para as pessoas de Israel poderem adorar a Deus. Mas isso não era o plano de Deus. O plano de Deus era que Salomão construísse o templo. Lá em 1 Reis, quando a gente vai ler na Bíblia, a gente vê Salomão se preparando para fazer isso. Será que a tarefa foi fácil? Bom, ele era um rei cheio de sabedoria. Ele, com a sabedoria, também tinha riquezas. Mas além das riquezas que ele tinha, lá em 1 Crônicas 29, nós veremos que Davi tinha no coração esse templo para que fosse um lugar realmente onde as pessoas pudessem orar a Deus, cultuar a Deus. Então, Davi ele mesmo doa muito dinheiro, ouro, prata, e as pessoas também doam joias, pedras preciosas que eles tinham. Então, se você abrir sua Bíblia, lá em 1 Crônicas 29, de 4 a 8, você perceberá aí tudo o que Davi doou e também como o povo de Israel contribuiu. Salomão não estava sozinho, então ele tinha uma inteligência, ele sabia o que precisava ser feito, mas ele também mobilizou muitas pessoas. Se você ler lá em 1 Reis 5, 13 a 16, e eu vou ler aqui para vocês, vocês perceberão que ele tinha muita gente para poder construir esse templo. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito disso? Formou o rei Salomão uma leva de trabalhadores dentre todo Israel, e se compunha de 30.000 homens. E os enviava ao Líbano alternadamente, 10.000 por mês. Um mês estavam no Líbano e 2 meses, cada um em sua casa. E Adonirão dirigia a leva.
Tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas e 80.000 que trabalhavam nas montanhas. Afora os chefes oficiais de Salomão, em número de 3.300, que dirigiam a obra e davam ordens ao povo que a executava. Mandou o rei que trouxessem pedras grandes, pedras preciosas e pedras lavradas para fundarem a casa. Lavraram-nas os edificadores de Salomão e os de Hirão, e os gibeonitas, e preparavam a madeira e as pedras para se edificar a casa. Então, vocês podem ver a continha que eu coloquei aqui no slide, mais ou menos 183.300 homens participaram dessa construção. Nesse caso, inclusive, Davi fala que era uma grande responsabilidade a construção do templo, porque não era um lugar para habitar homens, era um lugar para a habitação de Deus. Mas Salomão conseguiu fazer essa missão. Não deve ter sido muito fácil, mas com certeza, com toda essa ajuda que ele teve de doações, não foi uma tarefa difícil. Ele conseguiu cumprir e isso ficou para a história. Então, o primeiro exemplo que a gente vê hoje é a história de Salomão e o templo. Foi feita a vontade de Deus, não foi o pai quem construiu, foi Salomão, e foi bem feito. A segunda história, Neemias e o Muro de Jerusalém. Essa história, a gente tem que tentar lê-la com um pouco de emoção. Porque lá em Neemias, está um livro de Neemias como um todo para contar essa história, mas o que me chamou a atenção foi Neemias 1, versículos 3 e 4. Vamos acompanhar comigo? Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante Deus dos céus. Então, a primeira informação que ele recebe, que a cidade de Jerusalém estava destruída, ele chora. Mas ele chora na presença de Deus, porque ele jejua e ora pela cidade dele. Neemias era copeiro do rei, então ele servia a comida e o vinho para o rei. Ele não era, de forma alguma, um construtor especializado. Então, para ele, essa tarefa talvez não fosse tão fácil, porque ele precisaria acreditar que Deus o capacitaria a cumprir. Se isso não bastasse, quer dizer, em segurança dele, ele teria que pedir para o rei essa dispensa, porque ele era cativo, então ele era como, ele tinha que servir ao rei. Então ele queria simplesmente voltar para a cidade dele e fazer essa construção. E a Bíblia vai falar lá em Neemias 2 que ele vai servir o rei. O rei pergunta: mas o seu semblante está triste, né? Por que você está com esse semblante triste? E ele responde para o rei o que acontece, mas antes, o rei pergunta, lá no de Neemias 2, versículo 4, o que você me pede agora? E a frase que vem é: então eu orei ao rei dos céus. Então, no momento que o rei faz a pergunta para ele, instantaneamente ele faz uma oração e pede ajuda, e ele consegue a dispensa para ir até Jerusalém para a reconstrução do templo. A primeira batalha, que era: será que eu consigo construir? Vou acreditar em Deus, que Ele vai me capacitar. Segundo, preciso convencer o rei a deixar-me ir. Ele orou também e conseguiu. Não acabou a dificuldade por aí dessa missão. Porque quando ele estava trabalhando, os inimigos de Israel ficavam mentindo a respeito dele, debochando sobre ele e ameaçando. Então imagine, você já teve algumas lutas para chegar até a missão e ao chegar lá ainda tem essa dificuldade. Neemias ignorou tudo isso. Ele continuou trabalhando e orando sem parar. E o resultado é que os muros ficaram prontos em tempo recorde, em 52 dias, de acordo com a Bíblia. Então aqui, como conclusão,
a gente percebe que quando oramos que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, às vezes nem sempre tudo é fácil. Primeiro, porque eu não sei o que fazer, mas Deus nos capacita. Depois, porque eu tenho que vencer a questão da autoridade para pedir autorização. Se continuarmos na presença de Deus e for da vontade de Deus, essa autorização virá. E terceiro, apesar de ter 2 pontos positivos, você ainda pode ter que enfrentar dificuldades durante o trabalho ou durante esta atividade. Continue focado, orando com Deus, porque se for da vontade dele, você vai terminar essa tarefa. Você vai ser bem-sucedido. Então essa foi a segunda história. A primeira, uma resolução fácil. A segunda, foi possível, mas é uma questão difícil. Agora, a terceira, essa terceira é de sentir bastante mesmo, se você se colocar no lugar, que é Jesus Cristo e a cruz. Lá em Mateus 26, 39, Jesus faz uma oração que é bem dolorida, se você parar para pensar no contexto. Porque ele sabia que estava chegando a hora, que ele teria que morrer, que ele seria crucificado, porque essa era a vontade. Então, ele se prostra com o rosto em terra e orando, ele diz: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Essa oração, seja feita a tua vontade, no caso que você sabe que o próximo passo é a sua morte, é algo altamente dolorido, vai afligir seu coração. Mas nós temos que saber que apesar da tristeza e da aflição, se for da vontade de Deus, nós saberemos que teremos que passar. E Deus ouve as nossas orações, nós já temos visto isso nas lições até aqui. Mas nós temos que entender qual é o plano de Deus. Apesar dele ter medo, então ele abriu o coração ao Pai, dizendo: se for possível, passa de mim. Ele menciona que ele estava muito triste, mas ele sabia que era a vontade de Deus. Ele veio ao mundo para que ele, através da morte como homem, ele pudesse vencer a morte e trazer a redenção pelos nossos pecados. E assim, com todo o sofrimento que ele passou, ele cumpriu a vontade de Deus na terra e nos céus. Vimos então a terceira história. Essa, ao final, parece ser ruim. Quando a gente vê a palavra morte, nós temos a impressão que é algo muito ruim. Mas aqui foi algo que Deus planejou. Foi algo que Deus permitiu. Jesus veio ao mundo e ele, sendo também Deus, poderia ter evitado tudo isso. Mas fazia parte do plano da salvação, que ele vencesse a morte. E ele venceu, está vivo e cuida da gente. E você e eu? Na nossa vida nós vamos experimentar similaridades com essas 3 histórias. Mas como é que nós poderemos saber se aquilo que estamos vivendo é a vontade de Deus? Por exemplo, temos alguém da nossa família que a gente gosta muito e que está muito doente. Vamos orar para que seja feita a vontade de Deus. E se a pessoa não for curada, como eu posso saber que aquilo foi a vontade de Deus? E se tivermos alguma situação para falar com um colega na escola a respeito de Jesus, como é que eu vou saber se essa é a vontade de Deus? A resposta é: nós temos que continuar persistentemente lendo a Bíblia
e prestando atenção naquilo que Deus quer falar com nós através da sua palavra. E temos que ajustar a nossa conduta para aquilo que é correto. A nossa consciência também é importante e deve ser consultada, para que a gente possa separar aquilo que é do nosso coração como vontade nossa de fazer e aquilo que é realmente o plano de Deus. Muitas vezes a gente tem muita vontade de ter alguma coisa e a gente acha que precisa insistir com os pais para comprar aquilo. Mas será que é vontade de Deus que eu tenha aquele objeto? Às vezes eu quero ter a vida parecida com a do meu amigo. Mas será que é da vontade de Deus isso? Será que não é da vontade de Deus que na vida onde eu estou, no contexto onde eu estou, eu saiba agradecer? Essa resposta Deus dará para você, se você continuar lendo, prestando atenção na palavra de Deus. Lá em Isaías 30, 21, Deus nos orienta, em todos os casos, se estivermos abertos a ouvir. E a melhor forma é que possamos ter esse relacionamento direto com Deus. E tendo esse relacionamento direto com Deus, a resposta será clara para nós e para os nossos pais também. Portanto, vocês que ainda são crianças, não deixem de comunicar com seus pais, com a sua família. E um exemplo, se você tiver aí com seu caderninho que combinamos na primeira aula, lembra-se lá da primeira aula? Falamos, escreva um caderninho de oração. Pega esse caderninho agora, convide a família toda para sentar, você, seu pai, sua mãe, seus irmãos, ou as pessoas que estão com você em casa, seu avô, sua avó, seu cuidador, sua cuidadora. Sentem vocês com um caderninho, listem os pedidos de oração de todos, cada um faz um pedido de oração, e você vai orar pela pessoa que está à sua direita. E assim cada um vai orar pelo pedido do companheiro que está do lado. Você, eu, todos nós, sempre temos pedidos, temos momentos de aflição e momentos que a gente talvez não saiba discernir a vontade de Deus. Lembre-se da oração do Pai Nosso e oremos sempre e estejamos prontos também para cumprir. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E que o Senhor Jesus possa abençoar você, a sua casa, toda a sua família, a nossa igreja também. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, que seja feita a tua vontade em nossas vidas. Que possamos, Senhor, em todo momento, confiar na tua palavra. Lembrar, Senhor, que o Senhor morreu na cruz para nos salvar, para que pudéssemos ter a nossa remissão pelos nossos pecados. E eu te peço, Senhor, que o Senhor possa nos dar forças, nos capacitar para enfrentar as situações. Temos muitos cristãos no mundo lá fora, Senhor, que são postos à morte porque creem em Ti, porque declararam que o Senhor é o Senhor e Salvador da vida deles. Aqui, Senhor, no Brasil, no nosso caso, ainda temos a liberdade de falar de Ti em todos os lugares, mas que seja feita a Tua vontade e que se tivermos que provar, Senhor, também ocorrer perigo para defender o Teu nome e continuarmos dizendo que o Senhor é o nosso Salvador, que possamos ter coragem para fazê-lo. Abençoe, Senhor, a família de todas as crianças da nossa igreja, abençoe a nossa liderança dentro da igreja da IPVM, esteja conosco, que seja feita a Tua vontade, se tivermos que nos reencontrar em breve. Eu te louvo, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Leiam essas passagens que a gente estudou hoje, leiam a Bíblia, escrevam seu caderninho de oração e vemos vocês na nossa próxima aula. Deus abençoe todos.